Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram nos estúdios da RS Play Rio Grande do Sul, nesse novo momento aqui, dessa transição que eu estou fazendo com o meu projeto. E para brilhantar esse programa de hoje, onde a gente vai conversar sobre economia, vai conversar sobre negócios de impacto, eu trouxe, quem mais? O Jorge Canfield, ele que é CEO do Impact Hub aqui de Porto Alegre, para a gente conversar um pouquinho do que está rolando sobre esses processos de inovação, de negócio de impacto. Então, seja muito bem-vindo aqui aos programas As Pessoas Inspiram. Querida, obrigado. Um prazer estar aqui, assim como é bom falar com pessoas que realmente têm essa empolgação, essa vontade de levar a questão da economia, do impacto, de toda essa coalizão que a gente tem feito, Eliane, juntos. Exatamente. Então é muito, muito bom ter esse espaço aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre Perfeito, E também falar para a audiência, A audiência precisa saber e o programa As Pessoas Inspiram, ele tem esse caráter também de divulgar, esses novos futuros que a gente está construindo, Exato. E aí, Jorge, eu queria que tu comentasse um pouquinho para quem não te conhece, assim, de onde tu veio, e como é que essa pauta chegou na tua carreira. Exato, querido. A gente vinha fazendo uma transição mais de espaço, geográfico, a família, a gente morou por um bom tempo em Santa Maria e eu lá já me envolvia muito com essa questão da inovação, do empreendedorismo. Quando a gente nem falava de inovação, a gente falava de comitê de empreendedorismo, então já faz isso aí uns 20 anos trabalhando com essa pauta, e eu sempre vi que isso precisava ter um pouquinho mais de atenção de grandes centros, e estando lá eu tinha um pouquinho limitado isso. Então, quando eu vim para Porto Alegre e ver a família inteira, a mudança, a gente procurou achar alguns caminhos para trabalhar. E aí o meu caminho natural seria mais para grandes corporações, pelo meu currículo, mas aí quando eu tive o contato com o Impact Hub, que eu já conhecia de Floripa, eles estavam buscando abrir e ampliar para o Rio Grande do Sul. Então, Santa Catarina, São Paulo já trabalhavam fortemente como uma mesma empresa, e quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, eu vi assim, vamos juntar a inovação com essa grande paixão que eu tinha de trabalhar projetos com impacto. E aí fez sentido também para a fase de George Pai, onde a gente tinha que começar a pensar o futuro, então foi essa união, assim. Uma grande empresa, uma grande marca que já vem 20 anos trabalhando no mundo inteiro e trazendo impacto junto para nossas vidas. Perfeito. E para quem não conhece, a audiência que está aqui nos ouvindo, o que são negócios de impacto? Como é que eu sei se a minha empresa é um negócio de impacto? Boa, Boa pergunta, querido? Eu acho que a gente parte assim uma questão muito básica, Vamos pensar que todo mundo que traz junto com si, o empreendedor, o empresário, a empresa, que ela traz junto da sua vontade de empreender, ela traz também essa visão de impacto, ou seja, essa visão de ter um cuidado com a comunidade que ela está inserida, ter um cuidado com a própria comunidade interna, com seus colaboradores, um cuidado com o meio ambiente, com o pensamento de futuro das novas gerações, eu já considero como uma empresa de impacto. Só que aí a questão dela se enquadrar, aí é uma grande busca nossa, que ela, se ela conseguir trazer isso dentro da sua divulgação e ela se enquadrar como uma empresa de impacto, a gente entende que ela vai ter algumas vantagens hoje e a gente espera que tenha mais vantagens ainda no futuro, com esse enquadramento de uma empresa, de um negócio, de uma startup, de impacto. E uma coisa que ouvindo tu falar, a gente está no momento aqui que precisamos também ter números, Eu acho que as empresas que conseguem se enquadrar dentro desse novo modelo, também é mais fácil da gente ter um acompanhamento, do que está sendo gerado, qual é o impacto realmente efetivo nas regiões onde elas estão, Exato, querido. E a gente tem que ser muito, tem que ser muito realista. A questão do empresário, por exemplo, as empresas, que a gente está falando tem que ter um sentido, e normalmente é um sentido financeiro. Por que eu vou investir no impacto? O quanto que de retorno vai trazer isso para mim, já que a atuação dele não é como uma OSC, não é como uma OCIP, não é um projeto não governamental, é um projeto que gera lucro. Então, acho que a grande questão mesmo é as políticas públicas, elas conseguirem se desenvolver para dar um tratamento diferenciado para a economia de impacto. Aí sim a gente vai entender que isso vale a pena sim como propósito, mas vale a pena para o empresário ele aderir a isso. Então acho que tem um bom caminho assim de desenvolvimento de facilidades que isso realmente venha na prática, Eliane? Senão a gente está falando só sobre, eu vou fazer porque eu gosto. Mas e aí?
E se isso prejudicar meus negócios? E uma coisa importante, Jorge, que eu sempre trago isso, né? Nos meus projetos eu tenho feito, é essa conexão. Eu acho que a gente precisa se unir, né, para colocar realmente essa transformação ali na comunidade, tá? Eu vejo isso. E aí, trazendo dentro da hélice da inovação, né, de envolver universidades, envolver empresas privadas, governos, né? Como é que hoje o Impact Hub está atuando, né, nessa mobilização dessas frentes? Perfeito, querida. Eu acho que a gente resume assim depois de 2 anos trabalhando aqui dentro, né, da região sul, a gente entende que a gente tem 2 papéis, onde a gente conseguiu se enquadrar bem, de forma complementar, né? O Impact Hub ele vem para ajudar naqueles locais ou naqueles espaços onde a gente precisa de ajuda, e um deles é a questão dessa articulação do impacto. Então a gente vê essas 2 atuações, um parceiro para articulação. E aí a gente, né, desde que a gente se conheceu, a gente começou a fazer eventos. Os nossos eventos todos são colaborativos, a gente traz todas as entidades que a gente consegue, né? A própria Dani Gifone, que é a minha sócia, que cuida dessa parte, né, mais ligada a ESG, impacto, ela já criaram a Liga da Sustentabilidade, os movimentos ODS. Então, ou seja, está todo mundo junto, né, nessa articulação. E além dessa articulação dos movimentos, a gente tem uma articulação muito importante que é a N-Impacto, a Estratégia Nacional da Economia de Impacto, que já vem há quase 15 anos sendo desenvolvida, e ela ganha muito tração nesses últimos anos, né? E o Impact Hub ele viu esse projeto adormecido aqui no Rio Grande do Sul. Então foi uma das primeiras frentes nossas, foi agitar isso, trazer o governo junto, que é um grande parceiro, a Secretaria de Inovação, a partir do Sandro Christ, que abraçou a causa, né, junto com a secretária Simone. Então a gente viu que o movimento já, né, das entidades, mais o governo, a gente tem aí uma grande sinergia para trabalhar agora sim o resto da hélice, né, que é trazer para as empresas benefícios que o governo possa nos trazer a partir do desenho colaborativo com as entidades que já trabalham nisso, para que a gente consiga entregar resultado, principalmente para as empresas, que a gente acabou de falar, né, que estiverem enquadradas nisso, e também para a sociedade, porque é isso que faz toda, né, a nossa rede de impacto valer a pena. Essa é a comunidade sentir isso. Né? Exatamente. E, Jorge, assim, vocês que estão em contato, né, com o mundo, né, esse contexto global, como é que a gente poderia dizer que o Brasil está nesse ambiente? Muito legal, querida. Eu acho que eu vou falar até especificamente do Rio Grande do Sul, assim, com o que a gente viveu agora no South Summit. O South Summit se propôs a falar muito sobre resiliência e impacto, né? E o South Summit, para quem não conhece, é um dos maiores eventos do mundo em inovação, e acontece em Porto Alegre, e agora acontece depois de uma enchente ou uma grande catástrofe, né, climática, e aí a gente teve uma percepção muito importante do quanto que realmente o Brasil é visto nessa pauta. E o que eu posso resumir de toda essa experiência lá, de quase uma semana envolvido nisso, né? A gente teve a presença da nossa CEO global do Impact Hub, né? E ela falou algo muito importante para nós. O Porto Alegre e o Rio Grande do Sul, por tudo isso que passou, e aí obviamente ela englobando isso o Brasil, né? Mas especificamente aqui, a gente demonstrou a importância que a gente dá para essa pauta, que ela não viu em nenhum outro lugar de uma forma tão forte, e ela fez uma provocação para nós, Eliane, que a gente deveria colocar e se posicionar, né, como um grande laboratório da inovação de impacto. Olha só. Porque ela viu que no South Summit e todas as entidades que ela conversou e ela teve contato, ela viu essa sinergia. Então, acho que a gente tem um caminho aqui muito importante quando a gente cruza inovação e impacto. No resto do Brasil, eu acho que a gente pode falar que o impacto ele vem, né, sendo construído dentro dos grandes centros. A COP é uma presença muito importante para essa pauta, mas eu acho que o que a gente pode dizer aqui sobre o nosso estado é que ele está muito, muito avançado nesse ponto, e eu acho que a gente tem que acelerar ainda mais isso. Com certeza, né? Eu tive no South Summit também, fiz uma cobertura lá, e eu conversando com as pessoas, eu via isso, sabe? Assim, as pessoas que participaram do evento lá em Madrid também, e dizendo, nossa, aqui é diferente. Então, assim, por que não aproveitar isso, né? Esse nosso jeito gaúcho de ser, né? E trazer isso como realmente um exemplo aí para outros
ambientes de inovação, para outros eventos que ocorram, né, nesse mundo. E, Jorge, assim, pensando hoje a gente vive num contexto, né, que a sustentabilidade, né, pautas de ESG, elas sofreram uma certa... Ficaram um pouco de lado, assim, em função de vários acontecimentos aí globais, né? Tu sente isso no dia a dia, trabalhando com as empresas? O que tu poderia nos comentar sobre esse ano aqui, com relação à pauta? Eu chego a dar, às vezes, uma engasgada, né? Porque a gente tem que ter um cuidado quanto que realmente a gente tensiona, né, essa pauta. E eu acho que a gente tem que ser muito coerente nessa questão de que, novamente, né, o empresário, as grandes corporações, até os próprios governos, eles têm grandes desafios, e quando a gente traz a pauta de impacto, parece que a gente está trabalhando só no mundo do ideal, do propósito, mas eu acho que não tem mais como negar isso, né, a importância cíclica e sistêmica do impacto, seja do ESG, né? Então vamos pegar o environment, pegar o meio ambiente, pegar o social, a governança. Eu acredito que a gente está, sim, numa transição ideológica, onde ninguém mais pode negar isso, mas, por outro lado, tem uma ativação de que grandes empresas, grandes grupos já conseguem, né, desenvolver isso de uma forma mais ativa. E com isso a gente também tem um colateral mais importante, ou seja, quando as grandes corporações começam a investir, a gente começa a ter pequenas empresas também reverberando essa mesma ideia. Mas, novamente, isso tem que valer muito a pena, isso tem que ser algo que tire eles de um patamar não só de responsabilidade social, estou fazendo isso porque é bonito e é para a sociedade, mas que isso seja um engajamento onde daqui a pouco dentro das leis já seja uma obrigação levar isso como uma pauta empresarial, uma pauta governamental e legislativa. Né? Perfeito. Eu acredito muito que a gente precisa, né, Jorge, trazer essa pauta para a estratégia da organização. Se a gente não traz isso para a estratégia da organização, fica muito difícil de vivenciá-la no dia a dia, né? E uma outra coisa importante também, eu vim também do mundo acadêmico também, passei pelo mercado, fui para o mundo acadêmico, fiz várias transições de carreira. Acho que isso me deu muita essa percepção mais ampliada de que a gente precisa unir, né? E eu acho que tudo começa com a educação. Como é que tu entende isso, e tu que trabalha com essas startups que estão nascendo, né? Talvez com essa nova visão. Como é que está isso? Ótimo, querida. Eu concordo 100% contigo. Eu sou também filho de professores, agora voltando para o doutorado para continuar estudando, e também sinto essa necessidade de a gente trabalhar sempre a base. Então, né, os dois pontos que a gente falou, a articulação do Impact Hub, ele trabalha nesse âmbito mais estratégico, e as nossas ativações, né, a nossa execução aqui na ponta, ela passa invariavelmente, ela vai estar conectada com capacitação e educação e letramento, às vezes, né? Letramento Sim. é aquilo que é a parte mais básica, entender do que a gente está falando e fazer um alinhamento inicial. Então, para isso, a gente precisa ter ações muito práticas e parceiros muito bons, né? Então, o Impact Hub agora nosso primeiro desejo é espalhar a mensagem. Então, a gente tem o Impacta Mais, que é um grande evento que acontece de 2 em 2 anos em São Paulo, e a gente está trazendo para o Rio Grande do Sul. E é para exatamente trazer essa pauta muito forte. Então, um evento de letramento. Depois a gente tem a aceleração de OSCs, que a gente viu uma oportunidade de trazer uma metodologia que a gente já roda no Brasil inteiro com o Impact Hub, que é ajudar as OSCs, que são multiplicadoras. Então, hoje a gente está com um piloto dentro da Unicinos, ajudando 8 OSCs, que lá na ponta ajudam mais 1.000 e poucas pessoas. Uau. Imagina, num programa onde a gente capacita elas para elas conseguirem, né, captar mais recursos, se manterem mais saudáveis, né? E aí, fora isso, eu acho que tem um grande projeto aí que também, assim, a gente se apaixonou, que é o Hub da Ceasa, que, olha só, a gente vai falar sobre impacto na Ceasa, essa parceria que começou com a OT, do Guilherme, depois o presidente, né, o presidente Carlos abraçou essa causa, porque a gente está falando de insegurança alimentar lá dentro. O quanto que a gente pode fazer a comida, né? Ou seja, 70% do hortifruti nosso está passando dentro da Ceasa, e o quanto que a gente pode ajudar os outros a partir dessa grande potência. Ajudar internamente os pequenos produtores e ajudar também as cozinhas comunitárias, o CRAS,
a alimentação, né, das escolas, a partir daquilo que é produzido aqui. E que, infelizmente, às vezes é comprado de fora, uma licitação de fora, e assim a gente sabe. Então, eu acho que é isso, é o treinamento, é a capacitação, é o letramento. Ele é fundamental para a gente fazer essa mudança. Perfeito. E a curto e a médio prazo. Com certeza, né? Eu acho que assim, a gente está numa jornada, né, Jorge? Não tem fim essa jornada, né? E eu me coloco nessa responsabilidade também de estar contribuindo, né, para que essas coisas aconteçam. Porque são nanotransformações, né? São pessoas... às vezes a gente pensa assim, tem que ser um grande projeto, Não precisa. Pode ser pequenas ações no nosso dia a dia que vão realmente reverberar aí num processo muito maior, né? Exato. E pensando assim em questão de desafios, tá? Desafios para o futuro. O que tu enxerga, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, falando do nosso estado, né? Que a gente quer tanto que se desenvolva, né? O que está precisando? Boa pergunta, né, querido? Porque eu acho que esse é um apelo que a gente tem que fazer, né? O que a gente aqui que está lutando por isso a gente precisa, né? Eu acho que a gente precisa mais união. O Impact Hub não faz nada sozinho, né? Então, assim, por exemplo, no Hub da SEAS a gente trabalha com o Sebrae, a parte de alimentos. A gente tem um projeto lindo de governança de territórios, que a gente vai começar a permear os territórios, com o Sebrae também. Então tem Unicinos, tem governo estadual, tem governo federal, tem os ODS. Então acho que a primeira coisa venham para o movimento, a gente precisa de ajuda e cada vez mais ajuda. Né? E tem gente que, né, tem instituições que entram com recursos, tem outros que entram com pessoas, e assim a gente precisa de todas as ordens. Né? E tem, eu acho que é algo que, quando a gente fala em acelerar, e eu acho que esse é um propósito muito do Impact Hub, será que a gente consegue resolver tudo em casa também? Então a gente é uma rede global, a gente está em 66 países, a gente tem unidades no país todo, e a gente fica pensando também assim, será que é só exógeno ou endógeno esse movimento? Sim. E uma das decisões que a gente tomou foi de ir para fora para trazer investimento para dentro do estado também. Então no South Summit a gente conectou 2 fundos internacionais, que tu vê lá, né, no resto do mundo essa pauta daqui a pouco já está muito mais aquecida que aqui, então por que não trazer eles para cá? E são 2 fundos que, né, somam mais de R$1 bilhão para investir na pauta de impacto. Por quê? Porque daqui a pouco a gente não consegue na mesma velocidade, ou a gente vai ter necessidades dentro do impacto que vão precisar de um recurso. Então, eu vejo que são 2 pontos muito importantes. Quem conhece da causa e precisa aderir a ela, e também o financiamento, porque o financiamento faz tudo acelerar e vai garantir que o futuro realmente ele seja um futuro de impacto e seja capilarizado para aqueles que não têm condições de investir. Com certeza, que seja genuíno, né? Acho que a gente está construindo algo que é para ser genuíno, né? Então, o que fazer, né? E você que está nos assistindo aqui, com certeza, né, também, se quiser estar com a gente, se conectar com esses movimentos, né? Tanto o Jorge como eu, a gente está nesse meio e a gente gosta. Então, assim, sigam a gente, né, Jorge? Eu queria que tu deixasse as redes sociais, porque a gente está acabando aqui já o programa. Claro. Mas para as pessoas te procurarem também, né? E a gente conseguiu fazer isso juntos, né? Porque precisamos fazer juntos. Com certeza. A gente nunca disse não para ninguém que quisesse ajudar a gente. Então vai lá no @ImpactHubPoa, né? Ou então Jorginho Canfio lá, duvido que vão achar, né, com esse nome difícil aí, mas está lá nessas redes, porque o CPF e o CNPJ tá tudo conectado, gente. Então se você não tem uma empresa, não tem uma instituição e quer ser um voluntário, pessoa física, também é super bem-vindo. Né? Muito obrigada, Jorge. Assim, foi um prazer estar aqui contigo, né? Te ouvir, sempre é muito bom, né? E agradeço aqui a audiência também que está com a gente, né, nesse programa As Pessoas Inspiram, aqui na RS Play, canal 524. Então nos acompanhe, né, dê essa chance de fazer algo também por você, né, fazendo esse programa aqui estar em mais lugares, né? Eu acho que essa é a nossa missão. Agradeço de coração e até breve.